Bem-vindos, então, à audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Botucatu. Meu nome é Fernanda, eu sou técnica do consórcio Cobrap-MIR e vou estar iniciando aí a apresentação do conteúdo. Antes de iniciarmos de fato, eu vou passar algumas instruções aqui para a condução dessa audiência. Vocês vão ver aí na parte superior direita que aparecem os ícones de microfone, câmera, o chat e uma carinha com uma mão para vocês se manifestarem. Eu solicito, para a gente evitar interferências, que vocês mantenham os microfones desligados e a câmera ligada, se possível, para a gente ter uma maior interação aqui durante a apresentação. E após cada apresentação de cada eixo, eu vou abrir um momento para a gente tirar dúvidas, caso alguém queira fazer alguma contribuição, alguma sugestão aí em relação ao que foi apresentado. Eu vou iniciar falando do eixo de abastecimento de água. Falando do serviço, ele é prestado pela Sabesp sob o contrato de programa 197 de 2010, com vigência de 30 anos, e o órgão regulador é a Arcesp. Trago esse mapa aqui que mostra o atendimento atual por soluções individuais e coletivas. Cabe ressaltar que esse mapa ele foi elaborado considerando as áreas de abrangência da Sabesp, os setores censitários do IBGE, o plano diretor e a lei do zoneamento e uso e ocupação do solo de Botucatu. A cidade ela é dividida em alguns sistemas, são eles Sede, Rio Bonito, Vitoriana, César Neto, Piapara e Alvorada da Barra. E aqui nesse mapa dá para a gente ver, em verde claro são as áreas urbanas atendidas por sistema coletivo, em verde escuro, que são essas pequenas áreas, são as áreas urbanas isoladas atendidas por sistema coletivo, em alaranjado são as áreas rurais isoladas atendidas por sistema coletivo, e em rosado, que é essa mancha maior, são as áreas rurais a serem atendidas por sistemas individuais. E os contornos, o contorno verde, ele indica a área atendida dentro do contrato, e o contorno amarelo, a área sem atendimento. Esse outro mapa, ele mostra as principais estruturas do sistema de abastecimento de água, então a gente consegue ver a espacialização dessas estruturas aqui no território do município. Iniciando pela captação de água, na sede existem essas 4 captações mostradas aqui no slide, a Rio Pardo, a do Córrego Pinheiro, a do P1 e a do Tijuco Preto. Aqui nessa primeira imagem está demonstrada a captação do Rio Pardo e essa segunda do Córrego Pinheiro. Em Rio Bonito, há apenas uma captação no Poço 1, e em Vitoriana, 3 poços aí, indicando as captações subterrâneas que existem em Vitoriana. Em César Neto, existem 2 poços, aqui nessa primeira imagem está representado o Poço 3, em Piapara, o Poço 1, nessa segunda imagem. Em Alvorada da Barra também existem 2 captações subterrâneas, o Poço 1 e o Poço 4. Em relação ao tratamento, na sede existe a ETA Botucatu, em Rio Bonito, a ETA Rio Bonito, e nos demais existem tratamentos simplificados, que passam pelas etapas de desinfecção e fluoretação. Aqui está representado um esquema básico, A captação recebe essas dosagens, esses tratamentos simplificados, a reservação e posterior distribuição nas residências. Sobre o tratamento, aqui a gente traz de forma simplificada algumas imagens que foram tiradas durante a visita técnica no município. Na ETA Botucatu, há o tratamento preliminar, floculadores, decantadores e, posteriormente, os filtros. Na ETA Rio Bonito, a floculação, a decantação e também seguida de filtros. Já Vitoriana, César Neto, Piapara e Alvorada da Barra, o tratamento é feito de forma simplificada. Aqui a gente traz os locais onde são feitas as dosagens, algumas imagens aqui que foram
retiradas durante a visita. Sobre a elevação de água tratada, existem várias estações elevatórias e boosters. Aqui a gente traz uma tabela com todos e algumas imagens. Essa primeira aqui é uma elevatória que está presente na ETA Botucatu. Essa segunda é EPAT, Zona Alta, Coab. Ainda sobre o sistema sede, aqui a gente traz a EPAT Vila Mariana e a EPAT Capão Bonito, além de todas essas outras que estão representadas aqui na tabela. Sobre Rio Bonito, existem 2 elevatórias, Vitoriana, apenas um booster, Piapara não possui estação elevatória nem booster, e Alvorada da Barra existe essa única EPAT aqui representada na imagem. Partindo agora para a reservação de água, também existem inúmeros reservatórios na sede, aqui a gente traz a imagem de alguns, o reservatório Coab 1, o reservatório Moura Leite, reservatório Caimã. Ainda sobre o sistema sede, o reservatório Caíbe R3, o R4 e o reservatório Capão Bonito, além de todos esses, Vila Mariana, Vida Nova Botucatu, Lívia 1, Lívia 2, Vale do Sol 2. Em relação aos outros subsistemas, Rio Bonito, a gente tem o Rio Bonito ETA, o R1, R2, o Mina R1, R2, R3 e R4. Aqui a gente pode ver na imagem, nessa primeira imagem, o Mina R1 e R2. Em Vitoriana existem 3 reservatórios, que a gente traz uma imagem do reservatório de 75 metros cúbicos, e aqui na imagem de baixo o Rio Bonito R1. Em César Neto existem 2 reservatórios, essas 2 primeiras imagens aqui do slide. Em Piapara, um único reservatório. Em Alvorada da Barra, 2 reservatórios de 100 metros cúbicos. Partindo agora para as metas, a gente traz as metas de cobertura. Para a área urbana, as referências que a gente tem é a Lei 14.026 e o Plan SAB. O indicador é o percentual de atendimento da área urbana, o dado atual é 100% e a meta é 99% até 2033. Então, o município está de acordo com o que é preconizado em legislação. E para a área rural, o indicador é o percentual de atendimento por rede, poço ou nascente. O dado é de 71% e a meta para 2038 é 100%. Então, a gente considerou aí algumas ações e medidas para ocorrer um incremento gradual a fim de atingir essa meta. Também trazemos aqui as metas de qualidade dos serviços. O primeiro indicador é o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade. O dado é de 0,22% atualmente no município. E a meta é de até 5% das amostras, então está de acordo com a meta estipulada. O índice de regularidade, que a gente infelizmente não tem esse valor atualmente do município, mas sabe-se que a meta é de 21,6%. O índice de hidrometração, que é 100%, e a meta também é de 100%, então está em conformidade aí com o que é preconizado, e o índice de perdas na distribuição de água urbana, que o valor atual é de 36,02%, então ele está acima do que é preconizado aí, esse limite de 29% até 2033. Diante desse cenário, a gente observou algumas carências, aqui a gente traz as principais, que a atual capacidade outorgada, captada de tratamento não são suficientes para atender as demandas apresentadas até 2041, e a necessidade de apoio para a implantação de soluções individuais adequadas para a população da área rural, onde os sistemas coletivos não apresentam-se viáveis. E aí a gente propôs algumas ações, elas podem ser, elas estão melhores descritas, né, no produto, as responsabilidades, enfim, aqui eu trago de forma mais breve, que são a ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água e da capacidade de produção, captação e tratamento, melhoria no controle de perdas, distribuição de kits para o tratamento de água e capacitação técnica dos usuários e soluções individuais, a manutenção dos sistemas coletivos e a educação ambiental para o consumo consciente de água.
E dentro desse estudo, a gente também faz uma previsão de investimentos, e dividimos em medidas estruturais e estruturantes. Entre 2022 e 2033 girou em torno de 97 milhões, e entre 2034 e 2041 por volta de 56 milhões, investimentos em sistemas coletivos de água. E nas soluções individuais, e a gente está falando das áreas rurais isoladas, os investimentos giram em torno de 6 milhões e 700 mil no primeiro período e por volta de 3 milhões aí entre 2034 e 2041. Finalizo, então, esse eixo e abro agora esse momento para a gente conversar, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, alguma contribuição. Então, eu acho que eu vou dar prosseguimento aqui. Qualquer coisa também a gente pode conversar após o eixo de esgotamento sanitário. A responsabilidade, né, do sistema de esgotamento sanitário, ela também é da Sabesp, sobre o mesmo contrato 197 de 2010, com vigência de 30 anos, e a regulação é feita pela Arcesp. Aqui eu trago também um mapa de atendimento atual por soluções individuais e coletivas. O subsistema de esgotamento sanitário, ele é dividido em Sede, Rio Bonito, Vitoriana e César Neto, e as colorações são as mesmas, áreas atendidas por sistema coletivo, indicadas em áreas urbanas em verde claro, áreas urbanas isoladas em verde escuro, áreas rurais atendidas por sistema coletivo em alaranjado, e áreas rurais a serem atendidas por sistemas individuais em cor rosa. A única diferença aqui é que existem alguns contornos em vermelhos que estão áreas sem atendimento da companhia. Esse slide a gente traz as elevatórias de esgoto aqui sobre o subsistema sede. Trago algumas imagens. Essa aqui é a elevatória Jardim Aeroporto, a primeira imagem. A segunda, elevatória Jardim Riviera. E existem muitas outras aqui que a gente traz na tabela e também estão representadas melhores aí no produto. Ainda sobre o subsistema sede, elevatória para todos e a elevatória Jardim Botucatu 1. Já no subsistema Rio Bonito, existem a elevatória 1, 2, 3 Rio Bonito, a elevatória Vila dos Pescadores e a elevatória Mina. Aqui a gente traz a primeira, elevatória 2 Rio Bonito, a primeira imagem, e a segunda imagem, elevatória Vila dos Pescadores. Em Vitoriana está apenas uma elevatória que está indicada aqui nessa última imagem, no canto direito. No subsistema César Neto não há elevatórias de esgoto. Sobre o tratamento de esgoto, no subsistema sede existem 2 estações de tratamento, em Rio Bonito, a ET Rio Bonito, em Vitoriana, a ET Vitoriana, e assim em César Neto, a ET César Neto, com as respectivas capacidades nominais. Aqui é a imagem, né, da vista de cima da ET Lajeado, que é a que possui a maior capacidade aí dentro do município. De forma breve, o tratamento ele passa por gradeamento e calha partial na ET Lajeado, caixa de areia, caixa separadora,
tanque de equalização, tanque de aeração, decantadores, reatores WASB, e aqui também eu trago as elevatórias de esgoto, que são e o esgoto é direcionado para centrífugas, e posteriormente esse lodo é armazenado em caçambas, e ele é encaminhado para leiras, onde é realizada a biosecagem, né? E esse projeto se chama Sabes Fértil. A gente descreveu ele de forma melhor aí no produto, é bem interessante. Na ET Rubião Júnior, o tratamento é feito seguindo essas etapas, né? Tratamento preliminar, lagoa aerada, lagoa de sedimentação 1 e lagoa de sedimentação 2. Na ET Rio Bonito, o esgoto ele passa por um tratamento preliminar, lagoa anaeróbia e lagoa facultativa. Na ET Vitoriana, existe o tratamento preliminar, seguido de sistema fossa-filtro. E na ET César Neto, também é tratamento preliminar, seguido de sistema fossa-filtro. De mesmo modo, a gente traz as metas de atendimento, o indicador para a área urbana é o percentual de atendimento urbano, o dado atual é 98%, e a meta para 2033 é 90%, então o município já está de acordo com o que é preconizado. E a meta de atendimento por rede ou solução individual para a área rural, de acordo com o PSBR, para 2038 é 95%, o dado atual do município é 48%. Então, a gente propôs aí algumas metas e ações a fim de atingir esse valor de 95%. Diante do que foi exposto, a gente observou algumas carências, como a necessidade de ajustes na rede coletora de esgoto e na capacidade instalada das áreas urbanas isoladas, e a ampliação do atendimento por soluções adequadas na área rural. E a gente propôs algumas ações, são elas a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantação de sistemas coletivos de esgoto para as áreas rurais isoladas já atendidas por sistema de abastecimento de água, ampliação do sistema de tratamento de esgoto na área urbana isolada, ampliação da rede coletora de esgoto no município, implantação de sistema de tratamento coletivo nas áreas rurais, quando viável, implantação de soluções individuais de esgoto nas áreas rurais, manutenção dos sistemas coletivos e conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgoto. Trago aqui também, de mesmo modo, os investimentos em relação aos sistemas coletivos. Giram em torno aí de 117 milhões no primeiro período de planejamento e no segundo período, entre 2034 e 2041, por volta de 63 milhões. Quando a gente fala de sistemas individuais, os investimentos estão na casa de 4 milhões entre 2022 e 2033 e por volta de 2 milhões e 500 mil entre 2034 e 2041. Finalizo, então, aqui mais um eixo, né, de esgotamento sanitário. E agora é o momento da gente tirar dúvidas, fazer algum comentário, e eu me coloco à disposição, agradeço aí a atenção de vocês. Boa tarde, pessoal. O Sandro, às vezes, da Sabesp, quer deixar algum comentário ou validar esses dois eixos que a Fernanda apresentou?
Bom, já que não tem retorno nem aqui no chat, eu acho que vou dar continuidade, né, Fernanda? E a gente reforça que esse plano ainda está em consulta pública, então, caso ainda haja alguma atualização, alguma complementação até o dia 13 de agosto, a gente pode fazer essa melhoria no plano. Eu nem me apresentei, né? Eu também faço parte, meu nome é Nara, eu também faço parte aqui do consórcio Cobrap-Me. Eu vou dar continuidade, então, falando dos dois próximos componentes, agora dando início ao sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Ao final também vou abrir para vocês, caso alguém queira trazer algum comentário. Acho que tem alguém digitando aqui, qualquer coisa, Fernanda, dá uma olhadinha para a gente. E trazendo assim um panorama geral sobre os resíduos sólidos no município, atualmente o serviço ele é prestado diretamente, né, por uma empresa terceirizada. Essa empresa se chama Corpus Saneamento e Obras, e a disposição final que é feita diretamente no aterro sanitário do município de Botucatu. Aqui nós temos a imagem desse aterro, né, municipal, e abaixo aqui um caminhão de coleta da empresa que é responsável por esses serviços. Atualmente, o município ele cobra uma taxa, né, dos resíduos sólidos urbanos no município. Esse valor ele cobre cerca de 60% dos custos estimados aí para a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos no município. Na tabela aqui a gente tem uma estimativa das gerações no início e no final de plano. E com esses dados, nós também podemos observar a capacidade instalada dos caminhões. No caso, foi cerca de 38.993 toneladas, são os caminhões utilizados atualmente, né? E com isso foi observado que estes não seriam suficientes para atender toda a demanda, já que a geração é superior, né, a essa capacidade instalada. Ainda em relação aos resíduos sólidos urbanos, mas na parcela dos recicláveis, nós temos que a coleta seletiva ela também é realizada de forma terceirizada pela mesma empresa, Corpus Saneamento, e esses serviços ele atende a população urbana. Além da coleta porta a porta, realizada por essa empresa, o município conta com alguns pontos de entrega voluntária, como a gente pode observar aqui nas imagens. São 30 pontos na zona urbana, que seriam esses PEVs, e Botucatu também possui uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, que se chama Cooperativas Coleta Seletiva. Aqui nós temos a imagem, né, do galpão, onde são levados os resíduos coletados pela empresa e onde ocorre a triagem desses resíduos. O município também, a prefeitura possui, né, disponibiliza alguns ecopontos dos resíduos da construção civil, pneumáticos de óleo de cozinha também, como nós podemos observar nas imagens abaixo. Também há uma iniciativa de compostagem na cidade, realizada pela Unesp. Essa é uma iniciativa que abrange uma parte não muito significativa do município, mas é uma iniciativa importante. E nós destacamos aqui, né, que no caso ocorre esse recebimento dos resíduos de limpeza urbana, de galhos, folhas, e uma pequena parcela dos resíduos orgânicos que são descartados após passarem por esse banco de alimentos, que é uma iniciativa, o Banco de Alimentos é uma iniciativa de uma ONG em parceria com a prefeitura, onde são destinadas as doações, né, de alimentos de estabelecimentos da cidade, que já perderam, né, o valor comercial. Então, esses resíduos que não são passíveis de reaproveitamento são destinados para essa compostagem, que nós podemos observar, né, esse pátio da compostagem, para posteriormente ser reaproveitado como fertilizante. Aqui a imagem também do banco de alimentos. Em relação à logística reversa, há iniciativas também de algumas tipologias, como a entrega dos eletrônicos no pátio da empresa Poupa Tempo Ambiental, que são destinados depois para na empresa, né, em São Miguel Paulista. Os pneus inservíveis também tem um barracão, né, de pneus localizado em local próprio da prefeitura, e a logística reversa é realizada por uma empresa, essa Policarpo Reciclagem de Produtos de Borracha. As pilhas e baterias também
são entregues voluntariamente pelos munícipes em pontos de entrega voluntária disponibilizados aí pela prefeitura. E aqui na imagem nós temos a vista do pátio da Poupa Tempo Ambiental, onde são descartados esses eletrônicos. Em relação aos resíduos de construção civil, também é sob responsabilidade da prefeitura. A coleta ela é feita pela prefeitura mesmo, conforme a demanda. Há um ecoponto, como eu mencionei anteriormente, né, que pode receber no máximo o volume de 1 metro cúbico de resíduos de construção civil por pessoa. Parte desses resíduos é recolhida por um caçambeiro, né, o Pedrinho, e os restos de madeira são encaminhados para um aterro particular de inertes, né, que se chama Bem-TV, e é uma parceria também com a prefeitura. A parte dos resíduos de construção civil não reaproveitadas, né, são dispostas no bota fora municipal. Em relação aos resíduos do serviço de saúde, a coleta, o tratamento e a disposição final, ela é realizada pela empresa Cheiro Verde. Os resíduos, eles são transportados e tratados nessa unidade de tratamento de Bauru, administrada também pela empresa Cheiro Verde. E aqui nós temos, né, tanto para resíduos da construção civil quanto para os resíduos de serviço de saúde, a geração que é esperada no início, em 2023, até o final de plano, bem como aqui a classificação e, no caso, cada um desses resíduos tem tratamentos específicos, né, destinações finais específicas, como detalhado no plano. Em relação às metas de atendimento, atualmente Botucatu conta, né, com 100% da coleta direta na área urbana. Isso está de acordo, né, com as legislações pertinentes. Então, aqui nesse plano, a gente considerou, né, a continuidade desse atendimento até 2041, considerando o crescimento populacional. Já na parte da área rural isolada, é considerado tanto a coleta porta a porta, direta quanto a indireta. O dado atual do município é de 44%, e segundo o PSBR e o atual PMSB, é considerado que esse atendimento, né, ele deva crescer até chegar com 85% em 2038 e 100% em 2041, atingindo aí a universalização dos serviços nessa área rural isolada também. Nós observamos que a prefeitura ela é engajada, né, no manejo dos resíduos sólidos em Botucatu, há iniciativas importantes, mas as principais carências que a gente destaca aqui seria o descarte irregular, que foi observado, né, na época do diagnóstico em algumas áreas mais afastadas do município, a disposição inadequada no bota fora de resíduos da construção civil, que ainda há necessidade de regularização desse bota fora, né, e a parte de resíduos da limpeza urbana também é destinada nesse local. E, por fim, a necessidade de ampliação da frequência da coleta convencional e da frota para atendimento aí da demanda em todo o horizonte de planejamento, principalmente considerando as áreas rurais sem atendimento. Em relação às ações propostas, como comentado pela Fernanda, né, elas são detalhadas com responsáveis e o prazo, né, no plano, mas aqui a gente destaca as principais delas, que são a expansão e a divulgação da coleta convencional dos resíduos domiciliares em todo o município, abrangendo esse déficit principalmente na área rural isolada, a implantação de placas de proibição e fiscalização pela prefeitura, de modo a reduzir ou até mesmo acabar com esse descarte irregular. A expansão e a divulgação da coleta seletiva, de modo que ela atenda todo o município. A implantação da compostagem, no caso, para o reaproveitamento dos resíduos domiciliares gerados no município, então ampliação daquela iniciativa para atendimento de toda a população. A regularização do bota fora municipal e, por fim, a instituição da legislação referente aos grandes geradores de resíduos da construção civil, que foi até uma contribuição e solicitação que a gente recebeu aqui na última oficina. Foi uma ação detalhada no plano para atender a essa solicitação. Em relação aos investimentos para a execução dessas ações, serão necessários investimentos em medidas estruturais e estruturantes, aí na ordem de 13,4 milhões de reais até 2031, e no segundo período, até 2041, cerca de 9 milhões de reais,
nós observamos também que a maior parte desses investimentos são em relação aos investimentos estruturais e que eles são alocados no processamento, né, a sua maior parte, para o processamento e destinação final dos resíduos, domiciliares. Com isso, eu concluo esse eixo e abro aqui caso alguém tenha alguma dúvida, alguma atualização ou contribuição para fazer. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Parabéns, Beth. né, pelo trabalho, pela apresentação. Acho que a última contribuição, quem solicitou foi eu, né, a respeito da parte dos resíduos. Somente os dados, sim, corresponde, né, ao que nós temos hoje no município. E eu queria só que fizesse algumas atualizações, principalmente na parte do nome da cooperativa, né, que é Cooperativa de Agentes Ambientais de Botucatu. E a minha dúvida a respeito desses resíduos eletrônicos, acho que a última vez que vocês tiveram até o município, né, realmente era nesse jeito que estava a foto, né? Para um futuro aí, a gente poderia fazer a atualização de hoje, como está o município, com os PEVs, atualizações dos PEVs, né? Que mudou o designer, a atualização também do nosso ponto de entrega de eletrônicos, há essa possibilidade? Boa tarde, Beth. Muito obrigada pelas contribuições. Com certeza, ainda dá tempo, sim. Essas informações foram da época do diagnóstico, né, em 2020, então é provável que tenha atualizações. A gente já vai atualizar essa questão das cooperativas, como você colocou do nome, e caso você tenha algumas informações melhores, complementares, né, dessa parte dos eletroeletrônicos, como tem funcionado atualmente, se você puder encaminhar para a gente, ou pelo WhatsApp ou por e-mail. A consulta, ela fica até o dia 13 de agosto. Então, de preferência, se vocês conseguirem mandar para a gente ainda essa semana, fica Ótimo, viável aqui. Pode ser? muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu vou dar continuidade, já que a gente recebeu as contribuições aqui por parte da prefeitura, à drenagem urbana e manejo de águas pluviais, também trazendo um panorama geral, né? O prestador desses serviços em Botucatu é a Prefeitura Municipal de Botucatu, a partir da Secretaria Municipal de Obras. O município ele possui um plano de macrodrenagem urbana atual, né, de 2018, e um plano de macrodrenagem rural e combate à erosão de 2015. Botucatu possui ainda um plano diretor com as instituições, né, de providências para a drenagem municipal, através dessa lei complementar número 1224 de 2017. Também são realizadas atividades de manutenção e recuperação de limpeza de sarjetas, redes, canais, as bocas de lobo do município, visando aí a melhoria, né, da drenagem. Não foram constatadas tipologias, né, de tratamento das águas pluviais drenadas, e essa solução, né, que a gente adota para mitigar os impactos de poluição de esgoto e a origem, né, desses resíduos sólidos urbanos, mas foram observadas outras iniciativas aí que o município ele possui, positivas em relação a esse eixo. Então, também dando continuidade a essa caracterização, o sistema de macrodrenagem ele é definido pela presença desses cursos d'água que seriam Ribeirão Tanquinho, Ribeirão Lava-Pés, Córrego Tenente, o Córrego Água Fria, Córrego São Benedito e o Córrego Tijuco Preto, também o Córrego da Cascata e o Córrego Antártica, desculpa. E em relação à microdrenagem, o sistema atual do município se constitui de um sistema separador, ele é exclusivo para a drenagem urbana. Cerca de 84% das vias elas são pavimentadas e nós observamos, né, a existência de 3.508 boca de lobos, 70 boca de lobo múltipla e 6.135 postos de visitas no município que constituem esses dispositivos de microdrenagem.
O município também possui cerca de 137,25 quilômetros de vias públicas com rede ou canal de água pluvial subterrânea. Em relação ao atendimento adequado nas áreas urbanas, é considerado esse atendimento adequado a ausência de risco de inundação, alagamento, enxurrada e movimento de massa. Já na área rural, se há a presença de solução de manejo, né, de águas pluviais nas áreas dos lotes domiciliares, que seria o peridomicílio, e nas vias rurais, que é o denominado como sistema viário interno. Então, analisando esses dois indicadores, para as metas, né, na área urbana foi considerado, então, o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação. O dado atual do município é de 99,9%, é superior até que a meta do Plano SAB, e nós consideramos, então, a manutenção dele nesse plano. E na área rural, seriam esses dois indicadores, né? No caso, o percentual de domicílios localizados em via com pavimento, meio-fio e boca de lobo. O dado é de cerca de 3% no município, e a meta a ser atingida, segundo o PSBR, vai ser de 49% em 2041. Esse dado é uma estimativa, né, para as localidades onde existe coleta de resíduos e rede de abastecimento de água. Já o segundo dado seria para a área de aglomerado rural, não há existência desse indicador no município. Com relação às principais carências, né, foi observado a ausência de tarifa para os investimentos em drenagem, a identificação de pontos críticos de alagamento no município localizados em bacias com baixa suscetibilidade à inundação. Isso indica, né, que esses eventos eles estão relacionados aí à ausência ou insuficiência dos dispositivos implantados atualmente. E a necessidade de atualização constantes dos indicadores e a confiabilidade desses dados, como o percentual de domicílios em risco, tanto na área urbana quanto área rural, a extensão da rede, dentre outros. Com isso, nós propomos algumas ações, que seria de identificar os domicílios urbanos com risco à inundação, alagamento e enxurradas, dando continuidade, né, ao que a prefeitura já faz. A identificação da existência de lançamentos indevidos entre o sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana, que não deve ocorrer. A elaboração de projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, bem como a elaboração do plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, e a partir desse plano de manutenção realizar essas manutenções e as limpezas periódicas nos dispositivos de micro e macro drenagem urbana. Também elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais e, a partir do plano das estradas vicinais, que é da área rural, fazer essa manutenção e as limpezas periódicas devidas. Elaborar também o plano de emergências e contingências, que o município ainda não possui, contemplando esses eventos críticos de inundação, alagamento e enxurradas, e aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implantando aí um sistema de previsão e alerta. Quanto aos valores de investimentos, né, é necessário que até 2033 seja disponibilizado cerca de 65,8 milhões de reais, e entre 2034 e 2041, cerca de 27,9 milhões de reais, tanto em medidas estruturais quanto estruturantes, mas a maior parte é voltada para as medidas estruturais. Então, concluímos aqui mais esse eixo, pessoal. Eu abro novamente para dúvidas, comentários e contribuições. Muito obrigada. Alguma colocação? Beth, Daniel? Tudo certo. Então ótimo. A gente também já realizou algumas atualizações, né, que vocês colocaram durante a oficina de prognóstico, mas reforço que ainda está no prazo, né, até o dia 13 de agosto esse produto, né, vai estar em consulta pública, e caso vocês queiram fazer alguma complementação, a gente fica à disposição.
vou dando continuidade aqui para o encerramento dessa audiência. Eu agradeço muito a participação de todos. Já reforcei, né, sobre essa consulta pública, lembrando que todos os documentos eles estão no site do Cerizo, que é o www.pmsbcerizo.com.br, até o dia 13 de agosto. Caso tanto a prefeitura quanto a Sabesp e a população queira contribuir, tem um espaço destinado a isso no site, e após a etapa da consulta e consolidação desses dados, né, das contribuições recebidas aqui na audiência e durante a consulta, nós enviaremos a versão final do PMSB, né, de Botucatu para a prefeitura e o Cerizo. A gravação dessa audiência ela também vai ficar disponível no site para futuras consultas. Desejo aí a todos uma boa tarde. Você vê aqui que o Daniel fez um comentário sobre o eixo dos resíduos sólidos. A quantidade estimada para 2023 era de 46 mil toneladas? Foi isso, sim. Esse dado, Daniel, foi a partir da geração de resíduos sólidos gerados, né, per capita. Se eu não me engano, esse dado ou ele foi informado pela Corpus, ou é um dado do SNIS, se a Fernanda quiser me complementar também. E é a partir também da projeção populacional, né, dos dados que a gente tem da população aí do município. Aí foi feita essa estimativa para esse ano. E só uma informação complementar aqui, que esses dados eles foram encaminhados durante o produto 4, que foi validado pela prefeitura, mas caso vocês considerem que há alguma inconsistência e tudo mais, vocês podem encaminhar e-mail para a gente ou mensagem que a gente verifica, né? Caso... Ou até mesmo informo para vocês como foi feito o cálculo, se está tudo certinho. Só também uma questão que às vezes pode ter dado uma diferença aí nos cálculos que vocês fizeram e que a gente fez, a questão da projeção populacional, né, que a demógrafa ela fez essa projeção antes da divulgação dos dados do censo, então a gente está avaliando essa projeção para ver se vai ser possível fazer algum ajuste aí até a finalização do plano e também fazendo essa comparação aí com o que foi divulgado. E aí a gente vai, assim que a gente tiver uma resposta, a gente vai repassar para vocês. Isso, muito bem lembrado, Fernando, que com certeza, né, pode ter afetado por conta desses dados, dessa projeção elevada, que até a prefeitura também já havia solicitado, né, uma revisão sobre isso. Ela está sendo feita, mas realmente a gente utilizou dados do Censo 2010, que era o que a gente tinha dessa autorização, e tendo um retorno da demógrafa em relação a isso, se vai ser possível ou não fazer uma nova projeção, uma atualização disso, a gente repassa para vocês. Tá certo, Daniel? Então, joia. Eu agradeço a participação de todos aqui mais uma vez e vou finalizar essa gravação. A gente também deixou os nossos canais aqui, caso vocês queiram entrar em contato, né, de modo mais próximo. Tem os nossos e-mails, vocês têm os nossos contatos por telefone, e a gente segue aí para a finalização e trazer um produto mais próximo da realidade do município possível. Muito obrigada. E boa tarde. Obrigada pela atenção aí. Boa tarde.